Olá pessoal, bom dia mais uma vez. Então, estão preparados para a aula de hoje? Relax, a aula vai ser bem tranquila. Então, hoje a gente vai falar sobre o neoclassicismo. Na verdade, é um capítulo que vem como módulo, né? Na verdade, o capítulo ele fala do neoclassicismo e do romantismo, mas hoje a gente vai ficar só por conta do neoclassicismo, tá? Como o próprio nome fala, né? Neoclassicismo, né? Neoclassicismo significa o quê? O novo clássico, né? Então, quando a gente fala de estilo clássico, a gente vai lá na cultura greco-romana, que nós já estudamos aqui no ano passado, no primeiro ano, né? Então, sim, a base vai ser a cultura greco-romana. E se vocês observarem aqui, ó, já pelo esse frontão aqui de entrada, pelas pilastras que remetem àquelas pilastras que nós estudamos, estilo dórico, jônicos, né? Aqui a mesma coisa também. Mas quando que começa, né, o estilo neoclássico? Então, no final do século XVIII até o início do século XIX, né, a gente tem esse período aí considerado como neoclassicismo. O neoclassicismo também era chamado de academicismo. Por quê? Porque era uma arte que era aprendida dentro das academias, das escolas de arte, das universidades, né, que trabalhavam as artes. Nós temos aí no final do século XIX a Revolução Francesa, né? Só lembrando que a Revolução Francesa, vocês viram em história, a base ideológica são os ideais iluministas, né? Vindo ali do iluminismo. A França era uma monarquia absolutista, até então governada por Luís XVI, né? A França vivia ali um período muito de intensa crise econômica que durou ali por décadas, né, entre 1770 até 1780. O estopim para a Revolução Francesa, né, foi a queda da Bastilha, né, que aconteceu no dia 14 de julho de 1789. E aí a gente tem o início da Revolução Francesa. E o lema deles, como vocês sabem, era Liberté, Égalité e Fraternité, liberdade, igualdade e fraternidade. Napoleão assume, fala-se de um golpe, né? Esse golpe ficou conhecido como golpe de 18 de Brumário. Então a burguesia acaba também assumindo junto, né, com ele a direção da sociedade europeia após a Revolução, né? E o neoclassicismo, como eu falei, né, ele remete ao estilo clássico, né, que é Grécia e Roma. Então ele vai ter seus princípios aí e, né, a base geral deste movimento em cima da cultura greco-romana. E aí nós temos o destaque, né, das colunas, né, o estilo dórico eram mais pesadas, a base aqui, se vocês observarem, é mais simples, né, sem adornos. Já o estilo jônico eram colunas mais leves, tá? Bem mais leves. E aqui, como vocês podem ver na base, a gente já tem um ornamento. E a Coríntios, que eu sempre, né, falei para vocês no ano passado, lá no primeiro ano, era a mais enfeitada de todas, como vocês podem ver. Aqui a gente tem um Paternum, né, lá de Atenas, que fica sobre a Acrópole. A Acrópole, para quem não se lembra, é a montanha ali mais alta, onde era construído os grandes prédios, e aí a gente tem o Paternum de Atenas, ok? Então vamos seguindo. Então já sabemos, né, que o neoclassicismo ele se inspira ali na cultura greco-romana, né, e a pintura também, além de, né, se inspirar ali nas esculturas clássicas gregas, né, que eram feitas ali inicialmente com mármore branco, também vai ter uma inspiração ali na pintura renascentista. Vamos recordar do Renascimento. O Renascimento é o retorno também a alguns conceitos, né, da cultura greco-romana. Por isso, gente, que o neoclassicismo, que é o novo clássico, ele vai ter base ali na cultura grega,
greco-romana e também na renascentista, em especial a italiana. E aí a gente vai ter um carinha que é o Jacques-Louis David, né? Ele vai se tornar um líder tardio, né, desse novo movimento, né, dessa escola neoclássica. Ele falava o seguinte: regenerar as artes, desenvolvendo uma pintura que os clássicos gregos e os romanos teriam podido tomar sem hesitação. Então a ideia dele era regenerar tudo aquilo que havia sido perdido. O Johann Winckelmann, que vocês veem aí, ele inclusive reage ao rococó. O que é reagir? Ele vai contra o rococó, porque ele considerava o rococó um estilo superficial e libertino. De fato, né, na aula passada a gente viu sobre o rococó, era meio que isso também, né? Então o Winckelmann, ele ia contra, e ele vai se associar a um artista alemão, que é o Mengs, né? E ambos instalados em Roma, eles resolvem convencer os artistas, né, sobre a importância do resgate do belo, do ideal, conceitos que a gente tem ali na cultura greco-romana. O Jacques-Louis, gente, né, ele foi considerado um grande pintor da Revolução Francesa e ele acaba se tornando o pintor oficial do Império de Napoleão Bonaparte. Né? Uma das características da obra dele é o vibrante realismo, ou seja, as obras elas parecem ser uma fotografia de tão perfeitas que elas são, né? E carregadas também de uma certa emoção. O Jan Ingres, mais conhecido Dominique Ingres, né? Ele acaba sendo influenciado, né, por Jacques-Louis, que foi o seu mestre, então não tem como ali não haver influência, né? O cara estudou com Louis, então vai com certeza aí carregar alguns traços. Mas ele vai se superar, ele vai retratar muitos nus, né? Composições que envolvem mitologia, literatura grega também, vai pintar retratos, né, ali de pessoas, paisagens, enfim, ele vai retratar a fisionomia da classe burguesa, em especial o gosto pelo poder. E uma das obras dele de destaque é a Banista de Valpsson, de 1808. Ele mostra um domínio dos tons claros, mais translúcidos, né? E isso fica bem representado na pele da personagem. A gente vai ver esse quadro aqui mais para frente. E chegamos na Eros e Psique, né, do Antônio Canova, né, uma escultura em mármore branco, tá ali no Museu do Louvre, em Paris. E vocês observam aqui, na hora que a gente bate o olho, isso aí é arte grega, né, greco-romana. E na verdade é o neoclássico, a gente vai ficar sabendo, nós sabemos exatamente pela data. Então quando vocês estiverem lá no Enem, observem as datas, porque eles podem colocar ali como pegadinha. Então olha ali, ó, 1793, né? Então não é época antiga, não é época lá da Grécia Antiga e Roma, que é antes de Cristo, né? Então aqui a gente já bate o olho pela data, já sabe. Ou vai ser renascentista, não é pela data que a gente já observa, e aí já está entre ali, né, o século XVIII, né, que é quando começa aí o neoclassicismo, que se encerra no século XIX. A Banista de Valpsson, do Ingres, que eu havia comentado ali atrás. As dimensões do quadro é 146 centímetros por 97,5, né? Ela foi feita, pintada em 1808, pertence também ao acervo do Louvre, e aqui olha a qualidade dessa obra e os detalhes. Gente, é impressionante, parece uma fotografia. Olha, e é uma pintura, olha a riqueza de detalhes, a questão do tom da pele, né, que foi falado anteriormente, né? Uma pele meio translúcida, muito, muito real, né? Os detalhes aqui da cortina, o drapeado, né? O drapeado e o amassado aqui do lençol, né? Era uma perfeição mesmo, né? É uma perfeição essa pintura. Temos outra obra aqui, agora do Jacques-Louis, não do Ingres, ó, lá vai, confundindo aí as palavras com a Ingrid, a nossa aluna. Ingres. Então vamos lá. Jacques-Louis,
nós temos aí as Sabinas. Quem foram as Sabinas? Esse quadro em especial, se vocês observarem aqui os detalhes, né, lembra os espartanos, né, de antigamente, e lembra aqui todas, né, as vestes, mas na verdade, o que esse quadro retrata? Então vamos entender o que é esse quadro. Esse quadro ele retrata o rapto das Sabinas. É um nome que ficou conhecido, né, um episódio lendário que aconteceu na história de Roma, que a primeira geração de homens romanos, eles teriam obtido esposas para si através do rapto das filhas das famílias sabinas vizinhas. Exatamente, eles raptaram as moças para terem como esposa, para procriarem, para formar a civilização romana. Essa obra aqui não é daquela época, né, lá da Roma Antiga, mas retrata um período, né, que de fato ocorreu. Esse fato é narrado por Livio e Plutarco, tá? E é interessante que esse rapto das Sabinas, né, vai ser muito utilizado, né, esse tema em obras também do Renascimento e aqui, como a gente está vendo agora, do neoclassicismo. Outra aqui, né, do Ingres, novamente, e aqui eu tenho o retrato, né, o retrato do Louis-François Bertin, né, vou abrasileirar um pouquinho para ficar mais fácil aí para vocês, né, identificarem o nome. E aqui era uma autoridade da época e foi feito um autorretrato. E o interessante é que, se vocês observarem aí, olha os detalhes, né? E a assinatura do Ingres está bem aqui atrás, ó. Não tem como a pessoa falsificar a obra dele. Olha os detalhes da mão, a pele translúcida, né? Que é, né, um ponto ali na obra dele. Olha que interessante. A veste, né? Como é que fala? Não é amarrotado, o drapeado, né? Que é formado. E olha o brilho dessa cadeira que ele está sentado. Né? Então, assim, é realmente a perfeição da perfeição. E chegamos agora na nossa atividade de hoje. Então, após assistir a aula, vocês vão fazer agora um mapa mental, né, sobre o neoclassicismo. Sugiro que vocês deem uma lida, né, no módulo que fala sobre o neoclassicismo, além da aula que vocês acabaram de assistir. E já dando um spoiler, aliás, antes do spoiler, detalhe, esse mapa mental você deve tirar a foto dele e postar no portal, né, do estudante aí, no portal do SESI, tá ok? Vocês tiram a foto, né, e me encaminhem por mensagem através do portal. Não vai ser aceito pelo WhatsApp. Então é necessário acessar o portal, ir lá em mensagens e encaminhar para mim, tá bom? E aqui já dando um spoilerzinho, né, do próximo encontro nosso, nós vamos falar sobre o romantismo. E aí fica o questionamento: o que tem a ver esta pintura de Frida Kahlo com este CD, em especial essa música Viva la Vida do grupo Coldplay? O que será que o romantismo tem a ver com essas obras? Sem sustos. O que será que tem a ver, galera? Então, um grande abraço para vocês. Finalizo hoje com um vídeo que tem a ver com a nossa próxima aula. Coldplay aí para vocês. Viva la vida. Fiquem atentos às imagens.